Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez comentando do filme de Chainsaw Man, que saiu recentemente aí nos streamings. E surpreendeu todo mundo eu conseguir passar a média do filme de Demon Slayer no My Anime List e ter entrado no top 2 de avaliações do site há 2 meses assim já. Eu comento melhor disso mais à frente. A história, pra quem não conhece, acompanha um garoto que se funde a um demônio e a partir daí começa a lutar contra outros demônios, trabalhando para uma organização governamental. Esse filme é a continuação da primeira temporada da série, que adapta um arco curto do mangá, que funciona muito bem como filme. E foca nessa personagem que andou viralizando na internet porque ela é mega carismática. Já era assim no mangá, mas ficou mais ainda na animação, que ficou sensacional. Nesse vídeo aqui, eu vou comentar rapidamente, sem spoilers, o que eu achei desse filme, já que tem grandes spoilers com certeza. E depois disso eu vou avisar antes e comentar as cenas que mais me chamaram a atenção, e obviamente incluem spoilers. Até pra quem não conhece nada da história, é capaz desse filme funcionar. Porque você só tem que saber que o protagonista trabalha numa organização governamental que caça monstros, ele tem poderes de monstro também, ele conhece uma garota lá, tem uma interação com ela e tal, acontece um bando de coisa. E caramba, você sai impressionado. Funciona melhor, com certeza, pra quem já viu a primeira temporada, já tem uma ligação com o protagonista, por exemplo, mas como o maior foco aqui é uma nova personagem, que não tinha na primeira temporada, acaba funcionando também de forma separada, como eu não achei até que poderia funcionar. Então, bem interessante. Na verdade, grandes sucessos desse ano aí foram Demon Slayer, de animação japonesa no cinema, e Chainsaw Man fez uma bilheteria muito legal também, não tão alta quanto Demon Slayer, mas bastante considerável. E ambos são continuações da série original, não é aquele plot inventado só pro filme. No caso de Demon Slayer é um pouco mais complicado ainda. Demon Slayer, sem você assistir a série antes, é muito complicado ver aqueles filmes, você fica bem perdido. Aqui, até que funciona um pouco melhor. Não é o ideal, mas funciona um pouco melhor, pelo menos na minha opinião. E um destaque pra Reese. Cara, que personagem legal. Eu gostava dela no mangá, mas na versão em anime, ela roubou a cena. Que carisma conseguiram dar pra ela. Eu fiquei muito, mas muito impressionado. Tanto é que ela viralizou na internet depois e tal, e já esperado. A personagem é impressionante. Ela consegue ser divertida do começo ao fim do negócio, até em situações extremas lá. Isso, na verdade, é um elogio que já dá pra fazer sem grandes spoilers. Eles botaram um bando de cena extra. Algumas estão em lutas, outras estão em cenas cotidianas. Inclusive, dá pra falar que não é um grande spoiler, eles soltaram basicamente o trailer disso na internet, que é como se fosse a opening do filme, que é toda a sequência deles acordando lá com a Power tá com esses chifres enormes, aí eles estão levando ela até a Makima pra ver o que aconteceu. E ela não quer ir e tal, fica rolando no meio do caminho. É uma cena muito divertida, mas totalmente inventada. Não existe essa cena no mangá. Ela só acorda com aqueles chifres, aí já tá na Makima logo depois. Então essa é uma cena divertida, por exemplo, que eles expandiram. Mas a maioria das expansões estão em cenas de ação, tem um monte delas. Muita gente que leu o mangá, por exemplo, deve ter visto o trailer e tem essa cena aí do prédio. E ela não existe no material original. Eles inventaram uma sequência gigantesca no prédio, ficou legal pra caramba. Então, meu primeiro elogio. Cara, sensacional as expansões que eles fizeram. Eram lutas boas, já que tinha no original, e eles conseguiram melhorar todas. Algumas foram expandidas, outras foram inventadas. Todas mega bem dirigidas, coreografias sensacionais. Então só a parte de ação desse filme já seria um motivo para eu recomendar assistirem ele. Porque é ação sem parar, da metade pra frente. E aí esse é outro ponto que eu acho bem importante falar desse filme. O começo dele é só apresentação dessa personagem e a interação dela com o protagonista. É divertido, a personagem é mega carismática, tem uns mistériozinhos, suspensezinhos ali no meio, você fica meio desconfiado de algumas coisas, então mantém, mas alguns não vão achar tão interessante quanto da metade pra frente, aonde vira ação sem parar, não tem nem respiro direito, é ação, 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 é muito legal. E como se já não fosse grande bastante no mangá, eles expandiram ainda e criaram mais ação. Então, ao invés de ter aquele modelo padrão que você vê em muitos filmes, onde começa com uma ceninha de ação, aí depois vem um meio que tem mais uma cena, um clímax interessante, e a grande cena de ação tá no final, aqui não, primeira metade mais parada, tem só uma sequência de ação, mas é de poucos segundos, e aí a segunda metade completamente insana, ação sem parar. E funciona muito bem, assim, era uma dúvida que eu tinha, porque eu sempre penso nesses formatos de filme, e aí esse Chainsaw Man não dá pra fazer nesse formato. Só tem ação de verdade no clímax. Sim, mas o clímax deixaram gigantesco, então ocupou metade do filme. Então é um formato realmente diferenciado, mas que ficou legal. Eu fiquei duvidando disso,
mas acabei gostando bastante do resultado final. O protagonista é o de sempre, que a gente já conhece, mega sincero e carente pra caramba, com certeza. E claro, o final é bem impactante. Quanto à mudança nos designs, acabou me incomodando bem menos do que eu esperava, porque mudaram em comparação aos designs da primeira temporada, mas até que ficou legal e entregou uma fluidez impressionante. Tipo, eles esbanjam sem parar, tudo bem que é um filme, isso é esperado, mas ainda assim eu achei uma surpresa, porque era um negócio que eu tava meio desconfiado aí, toda vez que eu olhava um trailer do filme e lembrava do design da primeira temporada, mas funcionou muito bem. Eu realmente não tenho problema se fizerem a segunda temporada desse jeito, com esses novos designs, tá ok, porque se manter esse nível ainda do filme, cara, seria sensacional. E esse que é um ponto. Eles têm que manter esse diretor pra segunda temporada, porque depois disso vem mais um arco enorme que não funcionaria tão bem em filme. Aí seria melhor realmente fazerem mais uma temporada. O que ele fez aqui é sensacional, a primeira temporada até que é boa, mas usa muito computação gráfica nas lutas, ela tenta disfarçar, mas não fica tão bom quanto ficou aqui. Aqui é 2D puro o tempo inteiro. E, nossa, dá uma diferença muito grande. Eu gostei da primeira temporada, a gente reclamou e tal, da visão do diretor e tudo mais, e eu não achei ruim. Mas vendo o que esse diretor conseguiu fazer, com certeza, eu prefiro o modelo dele. Ficou muito bom. Porque ele consegue fazer uma adaptação que não precisa ficar seguindo página a página no original, consegue ser inventivo, sem ficar bizarro o negócio. O problema de vários diretores que são até criativos é que frequentemente eles extrapolam e acaba passando do ponto, ficando um negócio só esquisito, ao invés de criativo. Aqui não, ele consegue fazer aquele aumento ideal para melhorar tudo e não ficar aquele negócio engessado, só tá seguindo o original à risca. Não, ele está adaptando. Permite algumas nuances, algumas alterações, uma cena que era desse jeito vai ficar melhor de outro jeito na animação. Ele consegue ver exatamente isso e executar de forma brilhante. Até momentos bonitos também, ele engrandece. Esse diretor é fantástico, eu já elogiei isso no começo, vou elogiar de novo aqui. Que diretor bom! Eu já venho elogiando ele há muito tempo, no caso, ele fez o História recentemente, fez um trabalho sensacional lá. Ele dirigiu, inclusive, uma comédia romântica de fanservice, que quase ninguém conhece, mas é Monster Musume. E ele fez um trabalho acima da média lá também. O cara consegue dirigir de tudo, e tudo que ele faz, ele consegue fazer bem acima da média, é muito bem animado, a direção é muito boa. Esse cara é sensacional. Ele é aquele diretor que você tem que pegar, botar numa escola e fazer ele dar aula para criar novos diretores muito bons. Depois desse filme, eu quero subir ele mais uma posição ainda no tier list que eu fiz de diretores, onde eu classifiquei vários deles que eu gosto bastante, esse diretor obviamente estava lá, mas cara, depois desse filme o cara melhorou mais ainda. Quem for membro tá linkado pra vocês aí nos cartões esse vídeo, e quem não for membro, se torne um. Você ganha fora esse vídeo um bando de outros, sobre produção, parte técnica, recomendações de mangá, tier lists de animes, e mais um bando de conteúdo, tem mais de 1000 vídeos extras acumulados já, pra quem virar membro. E quem fica na dúvida se vale a pena ou não, testa. Se você não gostar, é só cancelar. Mas de qualquer forma, palmas aí pra esse diretor, cara, sensacional o trabalho dele. Quem valoriza esse aspecto da direção, de como leva, o storyboard, e as ideias lá, a criatividade, como eles pegam uma cena e deixam ela mais legal ainda na adaptação, vai adorar esse filme. Eu recomendo até que dê uma olhada depois no mangá pra você ver o que eles fizeram ali, porque você pode não lembrar, obviamente, talvez você tenha lido, e se você compara, engrandece mais ainda o filme. Outra elogio é a trilha sonora, tem um bando de estilos diferentes que eles usam, desde o metal, um negócio mais melódico, e funciona muito bem. No caso, tem várias sequências lá que a trilha sonora dá um up. A animação já ajuda, que é muito fluido o tempo inteiro, mas claramente a trilha dá um up. Esse diretor sabe usar muito bem esse recurso da trilha sonora. Ainda assim, só pela nota dele no My Anime List, dá pra notar que quem viu adorou. No momento que eu fiz esse vídeo, já tá assim, faz um tempinho, ele é o top 2 dos animes em termos de avaliação. E olha, tá merecendo. Não é necessariamente um segundo melhor anime que eu vi na vida, aí é muita opinião pessoal de cada um, mas ficou um excelente filme, é super divertido e ele é isso, entretenimento puro. Não tem enormes desenvolvimentos de personagem, embora tenha umas cenas bonitas, algumas introspectivas até de leve, não chega a ser um filme focado nisso. O foco dele principal e o que deixa o pessoal loucaço nele é a segunda metade, que é entretenimento puro e de alta qualidade, e um final impactante. Então termina assim, você, nossa, que filmão, é a impressão que dá. Então eu entendo perfeitamente, o pessoal tá avaliando bem pra caramba ele lá. Mas a grande discussão de alguns é que a nota tá acima do filme de Demon Slayer, que foi muito elogiado. Então, esse filme de Chainsaw Man é melhor que o filme de Demon Slayer? Olha, eu, se fosse classificar, diria que ele é mais divertido. Como assim? O filme de Demon Slayer tem um bando de flashbacks que vão dando uma travada na história. Tem cenas muito legais também, mas tem muito flashback e o final, a luta final,
É meio anticlimático o modo que ela termina, porque é um flashback colossal lá, que já era grande no original, e eles expandiram ainda. Então termina sem aquele momento climático, nossa, impressionante pra caramba. O momento chega até, tem um, mais ou menos assim, só que depois vem 1 hora quase de flashback. Aqui não é ação frenética que termina naquele clímax esperado, e tem até uma cena bonita depois disso, mas é curta, não é um negócio muito longo. Então é mais dentro da expectativa do que você esperaria para um final de um filme. Enquanto Demon Slayer, já que é nesse formato aí que eles estão pegando pedaços do original e tentando transformar em filmes e dividiram em 3 partes, acaba ficando meio esquisito algumas partes ali como filme. Mas é esperado, devido ao modelo que eles estão usando. Então, sim, eu entendo perfeitamente porque o pessoal gostou mais desse filme de Chainsaw Man. Muita gente, não todo mundo, obviamente, mas muita gente. De qualquer forma, recomendo muito a darem uma chance pra esse filme. Ele é melhor que a primeira temporada. Na verdade, eu acho bem melhor. E eu gostei da primeira temporada. Então, mesmo que você não tenha gostado tanto da primeira temporada, dá uma chance pra esse filme. E quem já viu esse filme, o de Demon Slayer, comenta aí também qual dos dois você gostou mais. E, bom, agora vamos à parte com spoilers. O encontro com a Makima, a cena que mais marca a maioria é essa aí, onde ela bota o ouvido no coração dele porque ele fica imaginando se ele não tem coração e tal. Então a cena é bonitinha e vai ter um significado maior na segunda temporada, mas o que mais me chamou a atenção pessoalmente é eles indo no cinema, assistindo vários filmes, e a maioria eles saem decepcionados, acharam o filme ruim, e eram filmes relativamente populares até. E aí quando chegam no filme que é menos interessante para a maioria, tá até vazia a sala de cinema, e esse filme, que eles não têm expectativa nenhuma, acaba marcando eles. O ponto ali é que se você não tem expectativa, já aumenta a chance de você acabar gostando de alguma coisa. E 2, só porque a maioria não gostou não quer dizer que você não vai gostar. Então pode valer a pena tentar, pode ter algo lá que ressoe com você, mas com a maioria não vai. E desde que você não vire um daqueles malucos que quer convencer o mundo que a sua opinião é a certa, o resto do mundo tá errado, eu acho super legal isso. Eu mesmo tenho coisas que eu já assisti, eu gostei, e outras pessoas não, e tá tudo bem, faz parte. Essa cena da Reese no prédio eu adoro, porque você fica com medo por ela realmente. Porque o protagonista acabou de conhecer ela, tá se apaixonando por ela, é mega carismática, tá gostando pra caramba dela, e parece que esse cara vai matar ela. Então aquela surpresa lá quando ela mata o cara como se fosse nada, depois de se fingir de, no caso, donzela indefesa, tá correndo dele, cara, que cena boa! E no mangá era legalzinha, mas o modo que o diretor colocou, ela ficou mais legal ainda. É aquele negócio de criatividade, os ângulos que ele usou lá, botando em primeira pessoa. Muito legal essa cena. A surpresa que você tem com ela, quer dizer, mais ou menos, você já suspeitava que a Reese não parecia normal. Mas essa cena aí ainda é muito boa. A cena da piscina ficou muito bonita também, principalmente aquela analogia que eles ficavam fazendo com a aranha prendendo a mariposa na teia, e a aranha era a Reese, que estava conquistando o protagonista. Porque ela, na verdade, era uma aranha que queria matar ele só não tinha ciência disso. E todo o clima que foi criado nessa cena, o mangá não consegue passar nem perto disso. A interação entre os dois, a ligação que eles criam, acabou ficando bem mais forte na animação, até com vários extras e tal, como eles adaptaram. O uso da trilha sonora, que também foi muito bom, em comparação ao mangá. Então, melhoraram tudo, basicamente. Outra cena surpresa é a do beijo. Cara, que cena doida! Parece tão bonitinho e tal, quando acontece ali, aí vem essa parte. Nossa! Cara, esse tubarão aí, eu gostei muito dele também. Ele não fala quase nada, é só Lord Chainsaw, mas ficou divertido o personagem, a devoção dele ao protagonista é muito engraçada. A Reese se transformando e como ela usa os poderes dela ficou muito legal também. É muito overpower, ela parece realmente um inimigo que nem tem como eles derrotarem. Ela acaba com todos eles, tipo, ela luta arte marcial. Ela literalmente tem muito poder de fogo também, então como se derrota um inimigo desse? Então você fica até pensando, cara, o protagonista não tem nem chance contra ela, o que eles vão fazer? E o mais importante, ela continua simpática, mesmo virando a vilã, mesmo com essa cabeça bizarra. Ela continua extremamente simpática. Só que é aquela simpática que pode te matar a qualquer momento. Então, cara, as cenas dela são muito doidas. A cena, inclusive, que ela não tá usando nada no prédio, eu fiquei em dúvida, como é que vou animar esse negócio? Devem cortar essa cena, dar uma censurada? Não, eles aumentaram a cena. Só ficavam pegando por ângulos que não mostrava nada, mas essa cena nem posso mostrar aqui, porque com certeza daria problema, mas, cara, que cena doida! E eu pensei que não, vamos cortar esse negócio fora. Não, tá lá, botaram! Na maioria dos animes você quer que uma luta seja tensa o tempo inteiro. Mas devido à vilã ser mega carismática e divertida até durante o combate, você acaba levando bem, a comédia funciona bem, encaixam bem isso ali. Isso é impressionante, geralmente comédia não funciona bem em cena de ação, ainda mais uma cena que tem um bando de gente morrendo pra tudo que é lado.
E tem também essa cena que é legal, porque o cara parece que vai lutar contra ela, e aí ele sai correndo, porque ela é muito forte. Então, cara, é um bando de cena engraçada. Essa aí também, implorando misericórdia, e ela poupa até eles. Então ela nem é de todo ruim. No caso, se chegasse gente inocente, ou gente implorando pra ela, e ela não quer nem saber, sai se matando da roda e tal, mas não. Ela mata o essencial que ela precisa. Não tem pena quando é pra fazer, mas é uma personagem que eu tô falando, conseguiram levar ela, o autor conseguiu colocar, isso é mérito do mangá, de uma forma que você não consegue odiar ela. E claro, tem essa cena aí que é brutal, dela explodindo o protagonista um monte de vezes, até só sobrar um cotoquinho dele ali. E aí vem o clímax final. No original, era bem curtinho. A partir do momento que o protagonista monta nesse tubarão, no cara tubarão lá. Inclusive, é muito engraçado porque eles estão falando pra ele fazer um negócio é pra usar as correntes dele igual o Homem-Aranha, mas ao invés disso ele usa as correntes pra, no caso, virar uma rédea pra montar o tubarão. Então ele tem tudo errado. Então o Dente continua sendo um animal muito burro, mas torna a coisa toda divertida. E bom, no original, ele monta nesse tubarão e aí já tá no finalzinho do segundo tempo. Aí não, aí ainda tá na metade da luta. Eles expandiram horrores a partir daí, é onde mais tem cena expandida. Depois de um bando de partes bem legais, vem a sequência do prédio, que é enorme de longa, e é tudo original, aquilo ali é tudo inventado e ficou sensacional. Mas não existia essa sequência do prédio e até uma parte que vem antes no material original. O protagonista montava no tubarão, derrotava aquele bebê gigante lá do tornado, inclusive derrotava ele e hit kill, ele praticamente passa por ele. Tem a cena, inclusive, no anime, que é a cena dele matando o bicho, mas só tinha essa cena no mangá. Todo aquele método, eles entrando lá, lutando, tem todo esse estratagema lá que eles criam, nada disso existia. No mangá é muito mais fácil matar esse bebê maluco aí. Essa sequência também de socos dela ficou muito legal, tudo inventado, não tinha nada disso, não desse jeito aí, no material original. A sequência infravermelho também foi uma ideia muito legal de usar, deles lutando infravermelho. Cara, é tanta ideia legal, coisa inventada lá que ficou sensacional. E claro, vem a sequência final aí entre os dois. De novo, mega expandido essa sequência, toda essa parte aí é tudo inventado do anime, ficou muito legal. E no original ele só jogava as correntes na Reese, depois explodia os braços dele, e aí os dois iam pro fundo do oceano. Então não era tão impactante assim, aumentaram o impacto lá. E aí é realmente o finalzinho do clímax. Então tem que dar um plus. E o diretor sabe exatamente. Eu tô falando, esse diretor faz o básico muito, muito bem. Uso de trilha sonora, timing das cenas, criatividade, e olha, ele consegue entregar tudo na devida proporção e funciona maravilhosamente bem. E o Denji ainda gosta da Reese mesmo depois de tudo aquilo. É interessante que ela até aborda um problema, que ela matou um bando de gente inocente, mas não tem o que fazer contra isso. Claramente ele não liga pra aquela gente inocente toda. E esse não é um herói normal, claramente. Então, é interessante que o autor aborda a temática, mas acaba rápido o problema, porque o protagonista não liga tanto assim, ele tá mais interessado naquela garota lá que ele tá apaixonado. Então ele até aceita fugir com ela, mas ela tá achando um absurdo depois do que ela fez, ela mesma tá sentindo mais culpa do que ele mesmo por ela. Ela diz até que era tudo fingimento, ela não gostava dele, mas claramente gostava, se sentia alguma coisa por ele. Isso aí dá pra notar até na dinâmica dos dois. E inclusive porque ela não mata ele, ela tem a chance lá, se quisesse matar ele, mas não, ela só bota ele lá paralisado e vai embora. E aí vem a cena de impacto do final, né? Porque você fica pensando, legal, eles vão se reencontrar de novo e tal, e aí? Bom, Makima acontece, né? Cara, essa cena aí da Makima é sinistra demais, ela aparecendo no meio dos ratos. Nossa. E até aí você ainda tá curioso com os poderes dela. Porque ela mostra alguns poderes estranhos lá na primeira temporada, e aí tem também umas partes muito estranhas, então quais exatamente são os poderes dela, tal que ela faz, quem é o demônio que ela tem pacto. Mas o ponto é que ela não deixa a Reese chegar perto do Denji de novo. Inclusive, eles iriam fugir juntos, ele até pegou dinheiro e tal, o plano era fugir com ela. E claramente não vai acontecer, porque a Makima, com a ajuda desse anjo aí, matou ela. Então, é uma cena bem triste, porque é uma personagem que era muito fácil você gostar. Você viu que ela realmente gostou do protagonista e tal, por mais que estava tentando matar ele antes, era a missão dela, mas aí no final ela já até desistiu disso. Mas claramente não teve um final feliz. Isso faz parte de Chainsaw Man. Cara, tem muita desgraça. Quem viu a primeira temporada sabe do que eu tô falando. Tem personagem que você se ligou e tal, e voltou, sai matando tudo sem dó nenhuma. Então aqui mais um caso aí. Triste, mas ao mesmo tempo acabou gerando um final muito impactante. Exatamente porque você criou esse apego à personagem. Então olha, muito legal, sensacional. Começo ao fim, o filme muito bom. E é interessante como consegue até dar uma animadinha de leve lá pra não terminar totalmente depressivo. Tá o protagonista esperando por ela, parece que ela não vai aparecer, mas é porque ela morreu, ele só não sabe disso. E ele pensando lá se não tem uma mulher pra ele no mundo e tal, aí aparece quem? A Power. Então seria isso um sinal?
porque é a mais maluca que tem, uma das mais malucas, pelo menos, da série. Mas ela é divertida pra caramba, isso não dá pra negar. E ela já aparece lá, de olho nas flores, tá? Dá pra mim e tal, toda com um olhinho bonitinho, até a cena até fofinha. Dela achando que as flores são pra ela e tudo mais. E o protagonista, ele quebra o clima, ele mesmo começa a comer as flores. Então, cara, e termina assim, ela reclamando e tal. Então, conseguiram terminar até com uma alegriazinha de leve pra dar um up ali, porque isso tá meio pra baixo depois do que aconteceu antes. Eu tinha boas expectativas até pelo original, eu gostava desse arco, mas não achava nada de outro mundo, tão impressionante assim, é um bom arco. Mas o filme transformou num negócio especial, isso aí, eles elevaram a um nível que acabou ficando um negócio que me causou muito mais impacto do que me causou quando eu li o mangá. Até pela própria Reese, que ficou mega carismática, com a dublagem dela também, a expressividade e tal, pela animação e tudo mais que fizeram. Cara, ficou sensacional isso, e acaba doendo mais ainda no final por causa disso, né? Fazer o quê? Mas adorei o filme, muito bom. Quem viu toda essa parte com spoilers aqui e não quer dar uma chance, não tem mais o que falar pra vocês. Mas quem está na dúvida ainda, de novo, recomendo dar uma chance. O filme é muito legal. E a quem interessar, o mangá de Chainsaw Man tá à venda no Brasil. Tem um link pra ele na descrição do vídeo. O filme adaptou principalmente o volume 6 do mangá e foi até o capítulo 52. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desse filme. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 vídeos extras de membro acumulados. E você ainda ganha acesso ao status exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus. Você tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal de membros. Com quem você pode bater papo ou tirar dúvidas. E quem já é membro. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.